Voltei, cara. Ó, rodada passada, galera, eu não consegui postar vídeo por 2 motivos, né? O primeiro, porque eu tava com uma dor de dente, cara, que ainda tô com uma dor de dente, tô tomando um remédio fortíssimo pra dor. Hoje foi o último dia. E aí eu passei o final de semana todo mal. Desde quinta-feira, passei quinta já doendo, sexta base de remédio pra controlar a dor. E aí eu não conseguia, assim, tava focado mesmo no plano lá, no grupo de mentoria, porque não tinha muito o que fazer, né? Era uma dor absurda. Muita gente perguntou, né? Ah, eu senti falta do seu vídeo e tal. E aí, cara, é aquela coisa, né? Como eu falo, eu trabalho de 9 até as 7, mais ou menos, 9 até as 6h30, 7 horas. E aí depois que eu pego pra fazer, aí à noite já a dor já fica um pouco maior. E aí eu não tava com condição de fazer vídeo, né? Mas essa rodada eu tô de volta fazendo vídeo. Uma rodada com muitos questionamentos, né? Sobre o mínimo para valorizar. E aí, o que tá certo, o que tá errado? O Cartola tá certo, o Cartola tá viajando, o Cartola mudou realmente, a gente não sabe. E aí, ó, o que eu acho que a gente vai ter que esperar talvez seja alguma live do Cartola. Eles têm falado algumas coisas nas lives deles, né? Realmente parece que mudou alguma coisa muito forte, que a valorização tá muito diferente, né, do que a gente já tá aí acostumado, né, a ter, a consumir, mas é o que temos. Terceira rodada, temos algumas estatísticas pra gente ver, pra gente olhar, pra gente analisar. Também muito pouco ainda. Uma rodada que talvez os times eles poupem jogadores, porque semana que vem tem Libertadores. Aliás, tem Copa do Brasil, né? Agora eu não sei. Mas eu sei que a partir de hoje até o fim de junho, o meio de junho, você vai ter, os times vão jogar todas as semanas, né? Final de semana pelo Brasileiro, meio de semana pela Libertadores, Sul-Americana ou Copa do Brasil e Brasileirão. Então, assim, o tempo entre um jogo e outro vai ser muito curto. Nessa rodada, por exemplo, o Inter joga sexta-feira à noite ou quinta-feira à noite, né? Acho que é sexta-feira à noite, na verdade. Pela Sul-Americana. E aí vai chegar sábado e já joga domingo. Então, provavelmente, o Inter deve poupar jogadores na Sula para jogar com elenco titular pelo Brasileirão, que eu acho que é prioridade. A Sul-Americana é um nível um pouco mais baixo mesmo, né? Então a gente tem que sempre acompanhar aí para ver o que tá rolando, pra gente não ficar sem jogador, né? A gente tentar aí equilibrar ao máximo as coisas que a gente tem aí na rodada. Beleza? Mas ó, antes de começar, primeiro agradecer demais, que muita gente realmente questionou, né? Porque não tinha um vídeo. Então isso é bom porque vocês sentem falta, e se sente falta porque é bom. Então o que eu queria pedir para vocês, deixa o like, compartilha a live, manda para todo mundo. A meta é a gente chegar a 10 mil inscritos esse ano aí do Cartola, e ajudar cada vez mais vocês aí com relação à estatística e outras coisas que a gente tem para vocês. Quem quiser assinar o plano, cara, ó, o desconto de R$30 ele continua, o link tá aqui na descrição. E também eu estou entrando no mercado de aposta, na verdade já entrei, a gente está com um grupo que é muito, 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 muito lucrativo. Já tem mais de 2.000 pessoas lá, inteiramente gratuito. E se eu fosse você, se você quer aprender, se você quer entrar nesse mundo de apostas, cara, clica aqui e entra. E a diferença do grupo que eu tô, né, que eu tô fazendo o Renata do Cartola Cartão e o Lucas do Guardiola do Cartola, é que a gente não brinca, né, de apostadora. Nós não somos tipsters aleatórios, nós somos analistas de futebol que foram para o mundo das apostas. E isso tem uma diferença enorme, porque você sabe analisar os números e você sabe analisar o jogo. Então isso já bota a gente num patamar lá em cima, e tudo isso está inteiramente gratuito para você. Procura aqui, entra lá no V+, que é a nossa marca, que vai dar certo. Quem não me segue ainda no Instagram, aproveita e segue. E vamos parar de blá 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 e vamos para análise. Bom, galera, vamos lá, né? Já tô com o Escala 10 aberto aqui. Lembrando que o Escala 10 agora começa a ser legal, né? Vale a pena. Então, quem quiser comprar,
O preço é de R$ 69,90 a temporada inteira. Eu sugiro bastante para quem realmente gosta de estudar e ter as informações. Tá passando uma atualização aqui dos jogadores, né? Alguns laterais não estão ainda classificados. A gente vai passar a classificar agora essa semana para a gente conseguir fazer toda a visão. Bom, vou abrir aqui também o SofaScore, né? Para a gente falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né? É sempre bom a gente ter... Aqui pode ser o SofaScore, o FlashScore, né? O site que você gosta de usar e gosta de ver, né? Ainda tem muito pouco, né? Muito pouca informação. Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira à noite, então os times ainda vão mudar. O Tiquinho Soares, por exemplo, se machucou hoje, né? O Flamengo poupou uma boa galera, deve ir titular no final de semana. O Inter talvez, a gente não sabe se vai com o time titular ou não. Palmeiras foi com o time titular, a gente não sabe se vai poupar alguns jogadores, jogou na altitude. Então tem todos esses pontos aí que a gente precisa definir. O Galo mesmo, né? O Galo, por exemplo, ele tem aí uma sequência muito pesada de jogos, e essa sequência, inclusive, é uma sequência que ele pode poupar contra o Cuiabá, né? Dentro ali dos jogos que ele tem, teoricamente o Cuiabá é aí o jogo mais tranquilo para ele, né? Nesse momento. A minha câmera tá um pouquinho aqui em cima, eu não consigo fazer alguma configuraçãozinha em cima disso, mas a gente consegue ter alguma visão, ó, dá para usar algumas coisinhas aqui e vamos fazer aqui esses pontos, tá? Bom, a gente tem um campeonato que não é muito bem aquilo ali que a gente imaginava, né? O Bragantino em primeiro, com 2 vitórias e 1 derrota. O Bragantino é um time que deixa o time finalizar, o time adversário finalizar, um time que até então estava tomando gol. Continua, né? São 3 jogos, 3 gols. O Flamengo em segundo, a gente esperava que o Flamengo ficasse em primeiro lugar, mas no último jogo aí contra o Palmeiras foi um 0-0, um empate completamente plausível de se acontecer. Botafogo, que começou mal, se recupera, parece que o Arthur Jorge começa a ter resultado. O Atlético Paranaense jogando em casa é um time muito forte. O Grêmio, né, que parecia que ia desandar, emplaca 2 vitórias seguidas, ambas, né, jogando em casa. Então você já vê que é um time que jogando em casa pode dar trabalho. E o Internacional, que vinha ali bem, né, de 2 vitórias, uma inclusive em cima do Palmeiras jogando fora de casa, foi jogar contra o Atlético Paranaense fora de casa, acabou perdendo o jogo, né? Na verdade, na real, né, esse jogo, o Internacional poderia ter empatado, perdeu algumas chances ali preciosas. A gente tem o Galo ali que vem de 2 empates, aí ganha do Cruzeiro muito bom, então um campeonato ainda, né, um pouco desregulado. O que a gente vê do outro lado da tabela, né? A gente vê um Criciúma, um time muito frágil, muito fraco ali, né? Fez ali um gol contra o Galo, fez um gol contra o Juventude, mas um time sem muita força ofensiva. A gente vê um Corinthians rateando demais, né? Com um empate jogando em casa, perdendo 2 jogos fora de casa, um para o Juventude, que é um time que provavelmente vai brigar para não cair, e outro contra o Bragantino, né? Então, assim, foram 2 derrotas. Atlético Goianiense, que vem de 3 derrotas seguidas, né? E aí, assim, a gente tem um ponto, porque o Atlético Goianiense jogou contra o Flamengo, segurou o Flamengo. Aí jogou contra o Botafogo. Cara, o Botafogo fez um gol, o Botafogo ainda meio se encontrando, deu um gás ali no finalzinho contra o Botafogo. E aí, quando foi jogar contra o São Paulo, tomou de 3 do São Paulo, né? Então, você vê que talvez esse efeito, cansaço, né, começa a fazer efeito. E o Cuiabá, que vem de 2 derrotas, aí uma de 4-0 contra o Atlético Paranaense e uma aí 1-0 perdendo pro Grêmio. O Grêmio completamente mexido, né? Um time meio que misto, poupando. Então, assim, um campeonato que ainda tá muito em aberto, né? Tá começando, não dá pra gente pegar e falar, olha, esse daqui, né, ainda tem alguma coisa. Mas a gente chama atenção pro Atlético Goianiense, que levou 6 gols em 3 jogos. O Cuiabá, que leva 5 gols em 2 jogos. E o Corinthians, que levou
3 gols, apesar de ter levado pouco gol, não fez nenhum. O Atlético Goianiense só fez um e o Cuiabá não fez nenhum gol. Né? O Palmeiras também ali, muito pouco, né? Pouco gol feito, com gol conquistado. E a gente tem alguns times ali que são mais acelerados no gol, que levam e tomam gols, como Bahia e Fluminense, né? Que estão ali 5 gols tomados ali pelo 5 gols feitos e 5 tomados, né? Você tem ali esses dois times aqui que realmente fazem muitos gols, e o Atlético Goianiense, que está ali com 5 gols também, mas faz muito valer a questão do mando de campo, né? Primeiro começou bombando ali contra o Cuiabá, meteu 4-0, não conseguiu fazer gol no Grêmio e ganhou de 1-0 do Internacional. Então, assim, alguns times que estão funcionando, e um destaque para o Botafogo, que na última rodada meteu 5 no Juventude, hoje jogando em casa meteu mais 3, né, pela Libertadores. Eu já tinha falado que o Arthur Jorge é um técnico assim mais ofensivo, né, que poderia fazer as coisas funcionarem, e parece que, né, essa filosofia dele aí vem se implementando e fazendo acontecer. E aí, cara, a gente tem alguns times aqui dentro daqueles que a gente viu que tem a possibilidade, né, que enfrentam times que não fazem gol, que é o Atlético Goianiense, que é o Criciúma, né, que está fazendo pouco gol, e também o Cuiabá, que não fez nenhum gol. Esses são os 3 times ali que estão fracos na questão de gol. O Corinthians, ele joga em casa contra o Fluminense, não está fazendo gol, mas pega um time que acaba, né, sofrendo muito gol. Então a gente tira um pouco disso daí, dessa visão, a questão do SG. Para mim, saldo de gol vai ficar real aqui com esses times, né? Vai ficar entre esses times aqui, ou vai ficar contra Vasco e Criciúma, ou vai ser pode sair aqui no Internacional e Atlético Goianiense, principalmente se o Internacional poupar alguns jogadores. E por último, Cuiabá e Atlético Mineiro, o Galo que vem aí jogando muito bem, né? Mas pode ser que ele poupe, mas é um time ali que pode, na defesa, ainda dar algumas rateadas, mas eu acho que fica nesses 3. Aí tem os destaques pro clássico, né? Flamengo e Botafogo eu não acho que vai ficar, talvez não vai gerar SG. Botafogo muito ofensivo, Flamengo muito ofensivo, né? A não ser que o Botafogo jogue de forma diferente. Corinthians e Fluminense também é um time que não faz gol, mas o Fluminense é um time que toma gol. Bahia e Grêmio, Bahia é um time que faz muito gol, mas também é um time que defensivamente deixa a desejar, então não tem muito essa questão. Muita gente está olhando aqui, ó, esse jogo aqui do Fortaleza e Bragantino como um jogo para SG, mas o Fortaleza é um time que toma muito gol e o Bragantino é um time que ataca. Ele pode ser desorganizado na defesa, mas é um time que vai para cima, um time que não entrega derrota fácil, né? Então eu acho que realmente, assim, ou a gente vai de Internacional Atlético Goianiense, ou a gente vai de Vasco Criciúma, ou a gente vai de Cuiabá Atlético Mineiro. O Vasco, não sei se tem muitos jogadores assim absurdos, eu gosto muito do Piton, acho que é o maior destaque. Na zaga do Atlético Mineiro tem jogadores de mais qualidade, a gente vai ter que ver se esses jogadores vão para o jogo ou não. E aqui o Internacional Atlético Goianiense se o Internacional poupar pela Sul-Americana, vai com o time completo aí para jogar no domingo contra o Atlético Goianiense, e eu acho que tem uma chancezinha ali de segurar um saldo de gol. Bom, já falei demais de saldo, né? Vamos agora dar uma olhada aqui nos cruzamentos de scout, e eu vou passar aqui muito rápido, galera, porque não tem muito que a gente olhar, né? Eu tô vendo seguido aqui, porque só tem um jogo jogando no mando. Se eu pegar aqui e filtrar jogos de acordo com o mando de campo, é muito pouco, né? A gente está falando aqui de um Bragantino que jogou uma vez, né? Mas pô, será que faz diferença e tal? Acho que até pode fazer diferença, mas é muito pouco. Um jogo não quer dizer nada, né? Um jogo depende muito da situação. A gente precisa de pelo menos ali uns 3, 4 jogos. Então a gente vai pegar por enquanto os jogos seguidos nessa composição, e a gente enxerga ali quais são os times que estão cedendo defesa para os goleiros, né? E quais são os times que quase não finalizam. Então, ó, você já vê aqui, ó, que o Criciúma é um time que quase não finaliza, mas o Vasco é um time que cede finalização. Mas contra o Grêmio, o Léo Jardim só fez uma defesa.
o Léo Jardim pode ser uma boa. É um goleiro interessante, é um goleiro que vira e mexe, o Vasco cede algumas defesas. Pega um time do Criciúma que pode ceder saldo de gol, mas não é um time muito ofensivo. Então o Léo Jardim é um goleiro ali que pode fazer seus 6 pontos, 7 pontos. Se tomar um gol pode negativar, mas é um goleiro ali interessante nesse primeiro momento. A mesma coisa a gente vê aqui, ó, o goleiro do Inter. O Internacional nos últimos jogos que fez tem cedido ali de 2 a 3 defesas, né? Tanto em casa quanto fora de casa, né? Então você vê ali, ó, o Rocher fazendo 2 defesas, 3 defesas, né? E do outro lado, você vê um Atlético Goianiense que não é um time de muita expressão, né? Você vê contra o São Paulo jogando em casa não teve nenhuma defesa. Mas aí jogando contra o Botafogo e contra o Flamengo, os goleiros saíram com 3 defesas. Então o Rocher é esse goleiro aí para fazer esses 7 pontos, 8 pontos, se segurar aí o saldo de gol, né? Dos times para cima, eu tenho alguns times que cedem muita defesa, ou seja, que finalizam muito. Um é o Fluminense, né? O Fluminense ali, ó, 5, 7, é um time que realmente finaliza muito. E você tem do outro lado o Corinthians, que é um time que deixa finalizar, mas não tem tanta chance de SG. Vitória também é um time que acaba finalizando muito. É um time que consegue fazer gol. O Cruzeiro é um time que toma gol, contanto que tomou gol em todos os jogos. Mas, dependendo do preço do goleiro, pode se tornar um interessante. E o Bragantino, que vem ali, né, 2, 3 defesas também. Contra o Fluminense jogando fora de casa, foram 6 defesas. Esse goleiro do Fortaleza pode entregar alguma coisa, porque o Fortaleza deixa chutar. E aí é o que eu falo pra vocês, ó, o Fortaleza é um time que toma gol. É difícil você acreditar nesse saldo de gol do Fortaleza, mas é um time que deixa finalizar. Foram 2 jogos aí com pelo menos 5 defesas cedidas aí, aqui do que valeu pro Cartola. Então você tem aqui um goleiro interessante para esse lado. Quando a gente faz a virada, a gente não tem muita coisa. A gente não tem nada assim demais, né? Nada que chame tanta atenção para essa brincadeira. Então, quando a gente joga aqui no Cartola, e aqui, ó, galera, o Rasante é um dos times exclusivos do plano, né? Tem o Rasante, tem o Squad. O Rasante é um time que eu costumo dar aquela ousada um pouco maior, tirar ali um outro nome. E deu super certo. A gente terminou a rodada com 94 pontos, porque a gente investiu na dobra do Bragantino e do Galo, e com o Botafogo também, né? Foram 3 dobras aqui na zaga, e aí o Arthur Jorge entregou bastante, o Tchequinho entregou, o Tassiano acabou não entregando, o Mateuzinho foi o grande destaque. Se eu não tivesse colocado o Tassiano, tivesse colocado o Scarpa, a gente teria feito mais de 100 pontos. Então um time aí que foi muito bem, tá muito bem na rodada e já chega ali aos seus 122 cartoletas. Lembrando que o plano não é só time, né? O plano tem várias análises como essas aqui que eu tô fazendo, um pouco mais aprofundadas. Nesse momento a gente ainda tá um pouco superficial, mas o negócio ali tá legal. Então, ó, galera, goleiro, foi o que eu falei pra vocês. O que eu acho interessante aqui são os goleiros que têm a chance de saldo de gol, que é o goleiro do Inter, o goleiro do Galo, que eu acho que pode segurar esse saldo de gol, e o goleiro do Vasco. Na brincadeira que a gente viu de defesas cedidas, a gente tem aqui ainda o goleiro do Cruzeiro e o goleiro do Fortaleza. E aí a gente tem esses 5 goleiros aqui que eu acho que são interessantes para a rodada, e foi o que eu falei para vocês. O Vitória é um time que chuta muito. O Cruzeiro é um time que deixa chutar. Você está vendo que o mínimo para valorizar do Anderson é 0,19. 0,19. E ele custa 0,80. Então, pessoal, é um goleiro estratégico para a rodada. Não é aquele goleiro que vai pontuar, mas é aquele goleiro que vai equilibrar a quantidade de cartoleta que você tem e equilibrar e que vai segurar a desvalorização. Porque, por exemplo, o Rocher, ele pode tomar gol. Se ele tomar gol e negativar, beleza, você vai colocar ele no hack do goleiro, tranquilo. Ele negativar, ele não entra. Ele zerando, ele não entra. Mas se ele fizer um ponto, ele já desvaloriza. Assim também é o Léo Jardim, assim também é o João Ricardo e principalmente o Everson. Então acho que para goleiro eu descartaria o Everson nesse primeiro momento, pelo preço. Então o custo-benefício do Everson não faz muito sentido. E para mim esses 4 aqui são os melhores custo-benefícios, porque tem valores baratos e o mínimo para valorizar não chega a 5. Acho que no equilíbrio ali das contas, o mínimo para valorizar é esse. E para mim o Anderson acaba sendo um goleiro
um goleiro que eu falo estratégico. Ah, pô, Pardal, ó, vou dar um exemplo. O Anderson na rodada passada, ele zerou, né? Se eu tivesse colocado o Anderson, não tivesse colocado o goleiro do Grêmio nessa situação, eu teria perdido 8 pontos. Então de 93 eu teria feito 85. Cara, 85 para 93 não é algo tão absurdo. Cara, 85 para 93, 8 pontos. A diferença foi muito pequena. Então ele acaba sendo um goleiro estratégico. Negativou, obviamente, né? Não foi bem e tal. Mas se tivesse feito 1 ponto, 2 pontos, teria valorizado, né? Teria aumentado ainda mais a nossa valorização e diminuído ainda mais a questão dessa diferença. E você que está sem cartoleta, né? Porque aqui eu estou falando, a gente está com 122 cartoletas que é pouco ainda. Mas se você ainda não está com uma quantidade boa de cartoleta, o Anderson se torna esse goleiro estratégico, né? Lembrando que 2 times, né, que cedem defesa e conquistam defesa, o João Ricardo é esse goleiro para defesa, o Rocher e o Léo Jardim para SG, e o Anderson, um goleiro estratégico para defesa, né, e que talvez possa segurar um saldo, o que é difícil porque o Vitória é um time muito agudo, né, muito agressivo. Para mim não tem assim um goleiro que a gente pegue e fale, é um goleiro, tem que colocar, né? É o goleiro, esqueci até a palavra agora, mas é unânime, né? Eu acho que não tem unanimidade de goleiro, acho que tem algumas opções. O Rocher é o mais escalado, dado a questão do confronto. Então acho que no final das contas esse daqui acaba sendo um goleiro do SG mais pro Rocher. O goleiro para defesa, o João Ricardo. E o goleiro estratégico que custa nada, né? Você não vai pontuar tanto com o goleiro, né? Pode pegar uma diferença de 8 pontos nessa brincadeira. Mas se segurar o saldo você vai valorizar bem. É o do Cruzeiro. A gente ainda precisa pensar nesse quesito de valorização, tá? Tô aqui com o Joga 10 News, cara, não dá pra gente entender muito ainda essa situação, né, dos laterais. Mas eu vou deixar aberto aqui pra gente ter uma prévia, como eu falei, hoje é quarta-feira, a gente vai saber isso lá pra sexta-feira, né, que é o interessante, então não vou me apegar muito a isso. E vamos pros zagueiros. E os zagueiros, eles seguem a mesma lógica que eu falei em relação ao saldo de gol, né, talvez uma questão ali em questão de bola aérea, né? Um ponto ali nessa questão da bola aérea, nessa questão das falhas mesmo de marcação em escanteio, em bola parada, a gente tenha um ou outro nome ali interessante. Aí eu já acho que o zagueiro do Galo já pode entrar nessa brincadeira. Times que são fracos na bola aérea, eu tenho o Grêmio, que dá um pouco desse mole. O Corinthians dá muito mole. Mas eu acho que o Fluminense não tem zagueiro. E o Botafogo é um time também que, dependendo da dupla de zaga que entra, né, esse zagueiro ele pode dar mole. Cara, desses zagueiros que eu tenho aqui, eu não sou muito fã do Maicon e do Léo, né? Acho que são zagueiros que não pontuam muita coisa. Apesar que o Léo é um zagueiro interessante pela questão, não sei se agora ele tá pegando, mas na questão ofensiva ele tem ali umas finalizações, né? Então é um zagueiro que também sobe, né, para finalizar. O Maicon também, né? O Maicon, quem não lembra do Maicon no início dele no Santos, era um zagueiro artilheiro. Então são 2 zagueiros assim bons na bola aérea, mas na questão de desarme, essas coisas acabam não sendo muita vantagem. Então assim, já o Fluminense, você tem Felipe Melo e Manuel. Também são os zagueiros assim bem aleatórios. O Manuel é um pouco bom na bola aérea, mas cara, fora de casa, a questão do SG, eu já limaria aqui o Fluminense. Aí é mais para quem quer colocar num tiro curto da vida, né, que eu acho que pode acabar funcionando. Beleza? Bom, desses zagueiros aqui, quais são os zagueiros que eu acho que são legais para a rodada?
Maurício Lemos, acho que é muito bom pela questão dele ali, né? Defensiva, ofensiva. Léo Pereira, na questão da bola aérea, bola parada, Botafogo é meio fraco nisso. O Rabelo seguindo o Maurício. E dos zagueiros do Inter, o Mercado é o zagueiro artilheiro. Do Cruzeiro, tá aqui de gaiato, não é pra tá. Eu correria dois zagueiros do Vasco. E eu também correria 2 zagueiros do Fortaleza. Mas talvez o Fortaleza possa ir com um esquema de 3, linha de 3 aqui com o Tinga. E aí, ó, você tem o Tite, ou Titi, marcando o Bruninho, que é um jogador que cede muito desarme, né? Porque ele perde muita posse de bola, assim como o Vitinho. E ele pode acabar sendo interessante, como eu já falei para vocês, que zagueiros jogando de lado acabam sendo interessantes para a rodada. Então, ó, os zagueiros favoritos para mim, né, nesse ponto acabam sendo esses daí. O Vitão, ele é o mais escalado, mas eu prefiro o Mercado. O Mercado não é tão de desarme assim, é um jogador mais faltoso, toma mais cartão amarelo, mas é um jogador que vira e mexe, é referência na bola aérea da área. E aí, como eu acho que o Inter é um time que vai, né, que tem essa opção de segurar o saldo de gol, eu colocaria o Mercado, seria pouquíssimo para valorizar, 2,72. Então o Mercado para mim estaria dentro dessa base. Lemos é muito caro, eu acho que para um zagueiro nesse momento é complicado, mas quando a gente olha time a time aqui, né, de formação nesse momento, a gente começa a entender quais são as boas opções. Então, por exemplo, ó, se o Galo for assim, nesse formato, que nem tem o Lemos lá, tá com Gemerson, Batalha e Saravia, né? Se for esse formato aqui, a gente tem um belo par aqui de jogadores, que é o Saravia marcando o Clayson e o Gemerson marcando o Jonathan Cafu. Ambos jogadores que perdem muita posse de bola, ambos jogadores que cedem muito desarme. E se for nessa formação aqui do Cuiabá com Clayson e Riquelme, a chance do Saravia explodir é gigantesca na questão dos desarmes. E aí a gente vai olhando alguns zagueiros, né, assim, que fazem sentido. O Bastos saiu machucado hoje, pode ser que ele não jogue. E aí, se for o 22 lá do argentino lá, eu acho que aí é a vantagem para o Flamengo. Aqui, como eu falei, acho que não vale a pena. Aqui também é um jogo que não vale a pena. Aqui já falei do Tite, né? Então, e do Internacional foi o que eu falei. Aqui, ó, tá entre Robert, Renan e Vitão. É difícil a gente olhar aqui pelo Cartola até, né? Porque o Cartola tá botando o Mercado como provável. E aí, quando você vai lá no Joga 10 News, já não é. Cara, isso é complicado. Mas assim, entre o Vitão e o Robert Renan, eu prefiro o Robert Renan. Acho que o Robert Renan é também um jogador mais de área, né? Mas vou deixar ali o Mercado. Não sei se o que vai jogar, o que não vai. Vamos esperar. Mas vou deixar aqui o Mercado para pontuar, que eu acho que é interessante ter esse jogador do Inter, tá? Ali na zaga. Então, o Robert Renan, deixa eu até pegar aqui. Ó, eu gosto do Robert Renan. Acho que é um jogador que comete falta, toma amarelo também. Mas quando a gente olha, pelo menos ele era ofensivo, né? Ó, tem uma finalização para fora. O Mercado, ele não finalizou. O Vitão tem aqui também, né? As finalizações. Pode ser interessante. Ó, vou colocar o Vitão aqui ao invés do Mercado, já que tá ali no Joga 10 News e é um jogador ali que tem também presença de área. Pode ser que na ausência do Mercado o Vitão apareça mais. Eu tô gravando esse vídeo, pessoal, eu fiz uma análise assim basicona, tá? Eu ainda não analisei muito a fundo, porque pra mim não faz sentido analisar isso hoje. Eu entro mesmo para analisar de forma mais completa na sexta-feira, que aí eu tenho mais informação. Aqui eu tô fazendo um pouco da base. Nas laterais, também tem as questões de SG. Mas aí tem alguns pontos aqui que a gente precisa falar.
Lucas Piton. Cara, acho que é um belo jogador. Super ofensivo. Jogador que... Deixa eu tirar aqui os scouts de ataque. Finaliza. Tem um belo cruzamento. Tava super bem. Né? Você vê que a média dele na rodada ali já foi 4.90. Jogando em cima do Claudinho, que dá espaço. A chance dele desarmar, dele conseguir cruzar ali pro Verratti é grande, né? De você ter um combo ali do Piton com o Verratti. O Saravia, aqui eu acho que é um jogador bem interessante se jogar ali naquela posição. Eu acho que o Saravia é um jogador bem interessante, dado essa questão aqui, né, de pegar o Clayson e o Riquelme. E o Arana também é um jogador interessante, porque é um jogador bem ofensivo, vai jogar bem mais à frente. É um jogador que está tendo oportunidade de cruzar, de finalizar, de fazer as opções, né? Então acho que é um jogador bem interessante. Aqui eu já acho que não tem muita opção de lateral, mesmo tendo alguns jogadores aqui que perdem posse, como é o caso do Soteldo em cima do Arias, né? Mas aí eu já acho que não vale a pena. Do Flamengo, o Varela, eu acho que joga. O Wesley jogou muito mal hoje, o Varela foi poupado. E aí você tem o Ayrton Lucas, que eu acho que vale a pena a gente olhar, porque é o jogador que vai marcar o Ayrton, o Júnior Santos, né? E o Júnior Santos é um jogador que no final das contas ele acaba perdendo posse de bola e gera esses desarmes, né? Acaba gerando aí esses desarmes. E eu acho que vai jogar o Damian Soares. Se jogar o Matheus Ponte é um jogador que marca bem mal. É ofensivo, mas marca mal. E eu acho que o Ayrton Lucas acaba ganhando um pouco de chance ali. Marcelo sempre é boa opção, né? Marcelo sempre é boa opção. Eu acho que é um lateral absurdo. Mas fora de casa, acho que dá pra dar uma segurada nele. Aqui, não tem muita coisa pra gente falar. Fortaleza, você tem o Bruno Pacheco mais avançado. E eu acho que quando você tem um lateral mais avançado, ele acaba sendo um lateral interessante, né? Também tem o Juninho Capixaba, mas fora de casa eu acho mais complexo. E o Internacional você tem o Bustos e o René. O René tá numa média muito boa, né? Fez 10 na primeira rodada porque teve uma assistência, 7 na outra, 3. E o Bustos é um lateral bastante ofensivo. Apesar de não ter dado assistência nem nada, é um lateral bem ofensivo. Nesse esquema aí do Kudê, tem subido um pouco menos, né? E quando a gente pega o Atlético Goianiense, você tem aqui o Shailon, que acaba perdendo posse, e o Luiz Fernando também perde posse. E o Luiz Fernando é um jogador que cai um pouco mais para a esquerda. Ou seja, privilegia até mais um pouco o Bustos, né, do que o René. Mas os dois são boas opções para a rodada, né? E aí quando a gente joga aí dos atletas favoritos, a gente tem ali 6 laterais que eu acho que são interessantes para a rodada. E eu acho que um deles precisa ser um do Inter, né? Você precisa ter 2 jogadores do Inter no teu... o Piton não entrou. Cadê o Piton? Eu acho que você precisa ter algum lateral do Inter ou colocar o Rocher, né? Acho que pelo menos você ter 2 do Inter é interessante. O Piton também acho interessante, precisa de muito para valorizar, mas é um lateral aí que vale a pena. O Arana, talvez você possa correr dele pelo preço e pelo mínimo para valorizar, tá quase na casa de 10. Aí, ainda como a gente tem que ver um pouco disso, eu acho que a gente pode correr. Então você tem ali, René, Pacheco, Ayrton Lucas, Saravia, Bustos e Piton como nomes super interessantes. Eu não sei falar para vocês qual é a melhor opção, né? Apesar do Piton ser o mais barato, o custo-benefício ali ser interessante, o mínimo para valorizar dele tá ali bem, né? Tá também interessante. Acho que o Vasco jogando em casa contra o Criciúma tem obrigação de ir para cima, tem obrigação, né, de fazer ali acontecer. Criciúma jogou contra o Galo de forma um pouco mais defensiva. Talvez contra o Vasco tente um pouco mais para cima, né? Não sei, mas é uma opção. Então fica aí essas opções. Eu não sei realmente ali quem que a gente coloca. Mas é bom você ter alguém do Vasco. E se você colocar alguém do Vasco,
o mais interessante é você realmente aí colocar o Piton. E aí, esse segundo lateral, você pode escolher entre René, entre o Bustos, entre o Saravia, né? E aí fica ali à disposição de vocês. Técnico, galera, é o seguinte. Técnico, a gente tem dois caminhos para seguir, né? Quais são os caminhos que a gente segue para o técnico? Primeiro, técnico barato com potencial de ir bem. Desses técnicos baratos com potencial de ir bem, o Seabra é o mais barato, custa 7. Cruzeiro jogando em casa, né, contra o Vitória. Vitória é um time que toma gol e tal. Talvez seja ali o que faça mais sentido. E o segundo é o Ramon Dias, né? Ali uma diferença de 40, 30 centavos, né? Muito pouco. Então acaba sendo mais interessante. Dois mais baratos que isso aqui, cara, não vale você colocar Cuiabá, Criciúma, Jair Ventura, Condé, o próprio Roger Machado, né, também não faz muito sentido. Eu posso olhar pelo mínimo para valorizar, que é mais ou menos a mesma listagem, ou eu posso colocar o técnico que eu acho que tem aquela chance de segurar o SG e golear. E nesse caso, para mim, o técnico que tem chance de segurar o SG e fazer pelo menos 2 gols, a gente tem duas opções aqui, na minha opinião. O Kudê, outro, o Ramon Dias, né? O Kudê, acho que tem muita chance do Inter meter 2, 3 gols, apesar do que o Inter não tá lá essas coisas. E o Ramon Dias, eu acho que é um Vasco que pode meter 2 gols. O SG eu já não sei, tá pegando o Criciúma, que é um time mais fraco, mas tem grande potencial ali de ser um jogo propício para o Vasco ganhar de 2-0, né? E o Inter, eu acho que pode acabar também se dando bem nesse conceito, né? Nessa situação. Para mim são os dois times que têm chances de fazer gol e segurar SG, não só segurar o saldo de gol. E eu acho também, cara, que o Milito, dependendo do time que vá a campo, né, junto com o Cuca, são treinadores também que possam ter um pouco de potencial. Eu achei o Atlético Paranaense jogando muito mal fora de casa, então eu ainda não quero apostar no Cuca, por mais que seja contra o Juventude. E eu acho que eu ficaria ali entre esses 3 técnicos, Kudê, Milito e Ramon Dias. Eu acho que o Milito vai poupar alguns jogadores. Acho que tem um jogo importante aí na próxima semana, né? Então acho que é capaz de poupar alguns jogadores, principalmente por ser um jogo fora de casa e tal. Acho, né? Não tem nada certo. Então, a princípio aqui não tem muito esse ponto. Pardal, meio campo. Quem você acha ali que pode ir bem no meio campo? Cara, meio campo é complicado, né? Porque você tem que pegar jogadores que tenham um potencial de ir bem. Deixa eu tirar aqui jogadores que tenham potencial de ir bem e que possam te entregar alguma coisa dentro da valorização. Então olha só, a valorização dos meias está absurda, tá alta pra caramba. Então assim, você vai descendo, não tem nada ali que te chame super atenção, né? Você vai descendo os meias aqui e não tem jogador ali que você veja que, tipo, o custo-benefício do cara é bom. Aí aqui aparece um Pikachu, né, que pode, né, fazer alguma coisa. Mas, ó, você vai descendo e nada. Então você vai vendo que os meias de valorização vão estar lá em cima, né? Vão estar pesado. E aí, cara, você não tem muito o que fazer. O que eu falo de não ter muito o que fazer? Cara, tem que investir em jogadores que são interessantes e que possam trazer algum tipo de valorização, algum tipo de informação. Primeiro, cara, esse Gustavo Prado a 1,90 é da base do Inter. Estava conversando com um amigo meu por agora, né? Que é pô, chamar ele de gremista ia matar ele. Mas é colorado. E ele falou pra mim, cara, esse Gustavo é um moleque da base, o moleque é bom, o moleque tem que ficar de olho nele e tal. Não sei se vai jogar, né? Porque o Inter joga agora sexta-feira, talvez ele nem jogue. Mas eu acho que esse cara aqui, ele é um meia e ele vai jogar, ó, lá na frente.
Então acho que já é uma vantagem, né? Então a gente coloca ele aqui, ó, como estrelinha. Pô, Inter jogando em casa, Maurício ainda não disse pro que veio, né? Fez um primeiro jogo aí 4.8. O Inter fez 2 jogos fora de casa, ele não rendeu nada. Agora voltando a jogar em casa com o Atlético Goianiense, que tem ali uma possibilidade, acho que é uma boa. Fora que ele não precisa de tanto assim, né? Não é um jogador que precisa de coisas muito absurdas ali para valorizar. Então acho que acaba sendo um jogador interessante. E aí a gente vai descendo, ó. O Gustavo Prado, ó, precisa de pouquíssimo para valorizar. Esse moleque aqui, cara, se entrar, acho que tem grande chance de se dar bem. Vamos voltar lá pro Maurício. Aí você desce, ó, Martinelli, Fernandinho, Garro, que também veio, tem uma média básica, mas não faz muita coisa. Pochettino, pode ser, né? O Pochettino é um jogador que vem tendo média, jogando em casa contra o Bragantino. Acho que é um jogador interessante, aquele meio campo que funciona. Até o Pikachu aqui, cara, cadê? O Pikachu pode ser interessante, né? Ainda não mostrou muito pro que veio, no meio de semana fez gol e tal, não funciona. Mateuzinho fora de casa, eu acho que é um jogador bom. Por quê? Cara, o Cruzeiro tá muito mal, né? É complicado se apostar no Vitória, né? Fora de casa. Mas o Mateuzinho é um jogador muito bom, muito participativo, né? Que vem funcionando. Da mesma forma o Matheus Pereira. Matheus Pereira que na última fez 4,70. Né? No último jogo fez 4,70. No primeiro jogo fez 2,70. Então, assim, tá madurando ali essa assistência, esse gol do Matheus Pereira. É uma ótima opção pra rodada. Cauli jogando contra o Grêmio. Também é uma boa opção. 8 cartoletas, precisa de 4 para valorizar. Né? A gente vai descendo. De La Cruz eu não sei se joga, cara. Jogou bastante, sentiu bastante ali a altitude. E aí a gente tem o Arrascaeta, que o Arrascaeta sempre é uma boa opção para rodada. Né? O Arrascaeta sempre é essa opção. O Scarpa, que tá voando, né? Que tem feito aí bastante gol, que tem feito acontecer. Por acaso... Aqui, ó. E você ainda tem o Tassiano, que eu acho que... Pô, deu ruim aqui. Deixa eu pegar aqui os atletas favoritos. Tirar aqui alguns jogadores. Só pra gente conseguir... Isso daqui ainda é do outro negócio, ó. Você vê que... Aí tem alguns aqui ainda, né? Beleza. E aí, ó, os favoritos meus pra rodada, eles acabam sendo esses aqui. Scarpa, Arana, Arrascaeta, Mateuzinho, Cauli, Pochettino, Matheus Pereira, Maurício e Gustavo Prado. Quando você passa aqui, ó, pelo Joga 10 News, você vai ver que não tem muita coisa, né? O Paê ainda tá fora. Cuiabá não vale a pena. O Zaratio pode ser um nome interessante, que vai jogar mais à frente, né? Se o Milito repetir a escalação, o Zaratio ele pode acabar sendo um jogador... Ele nem tá aqui, ó, pra você ver como que é. Ele não tá nem provável nem nada. Porque ele jogou no meio de semana, teoricamente ele roda, né? Cadê o Zaratio? Ó, não tá comprovável. Ó, então acho que... Deixa eu tirar o Arana. Ó, então pra mim esses meses aqui são interessantes. Aí a gente vai passando, ó, o Zaratio pode ser um nome interessante. Por que o Tassiano é bom? Cara, o Tassiano meteu uma bola na trave, jogando contra um Grêmio que fora de casa se mostra ser mais fraco. A chance do Tassiano ir bem é boa. É boa. Cauli, mesma coisa. Cauli vem participando de várias coisas, vem batendo escanteio. A Arrascaeta nem se fala. Eu acho que o De La Cruz não joga, tá? Eu acho que o De La Cruz não vai jogar. Saiu bem cansado do jogo de hoje. Acho que talvez ele deu um descanso aí pro De La Cruz. Não sei, né? A gente não sabe. Corinthians, acho que não tem ninguém.
Fluminense também acho que não vale muito a pena. Matheus Pereira a gente já falou. Pochettino aqui, né? E o Pikachu. Aqui também acho que não tem muito. Maurício e Gustavo Prado. Aqui nesse jogo aqui teria até o Veiga, mas eu acho que clássico e pelo preço do Veiga não vale. Então, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meias que são interessantes. Na minha opinião, eu acho que na base você tem que ter o Arrascaeta. Ah, mas o Arrascaeta ainda não entregou, o Arrascaeta é isso. Cara, o Arrascaeta descansou, não jogou, tem uma semana aí, acho que mais de uma semana, jogou na terceira rodada, já fez 3.7 contra o Palmeiras. O Botafogo é um time que eu acho que esse jogo pode ser um jogo de gols, né? Um jogo de 2-2. Eu acho que o Arrascaeta pode acabar participando. Então, para mim, é um jogador muito interessante para colocar nesse meio campo. E aí, os outros dois, cara, eu acho que você pode pensar um pouco melhor quem você coloca. Ter alguém do Inter ofensivo é importante. Então, o Maurício pode ser esse nome interessante. O Matheus Pereira é um jogador muito bom jogando em casa contra um Vitória. Também é interessante. Pardal, qual que é o melhor? Não tem. Todos esses aqui têm potencial. O próprio Tassiano tem potencial. Teoricamente, cara, times que são, por exemplo, clássicos você não coloca, né? Mas o Arrascaeta é aquele cara que decide. O Scarpa, se jogar, olha a fase do Scarpa. No meio de semana agora, cara, fez e aconteceu. E o Cuiabá tá péssimo, né? O Cuiabá, tomou uma trauletada fora de casa. A gente viu aqui, ó. O Cuiabá, beleza, teve 2 jogos. A gente não sabe como o Cuiabá tá jogando em casa, tem esse ponto. Mas, ó, o Cuiabá tomou uma trauletada do Furacão, perdeu de 1-0 pro Grêmio, o Grêmio com bastante desfalque, e agora pega o time do Atlético Mineiro, que tá numa ascensão. No Campeonato Brasileiro tá dando aquela segurada, mas na Libertadores tá voando. E o Scarpa, cara, nem se fala. A quantidade de pontuação que o Scarpa vem fazendo é algo absurdo. Então, será que não vale contra um time mais fraco? Mas tem a questão que ele joga fora de casa. E aí você pega os jogadores que jogam em casa. Então, eu acho que o Arrascaeta acaba sendo mais interessante. E aí eu ficaria ali na dúvida entre Scarpa, Matheus Pereira, Maurício e Tassiano. Para mim são esses 4 jogadores, né? 4 ou 3? Scarpa, Tassiano, Maurício. São 3. Então eu ficaria ali na dúvida entre Scarpa, Matheus Pereira. Gustavo Scarpa, Matheus Pereira, Maurício ou Tassiano. Para mim, esses são os nomes, né, que se juntam aí ao Scarpa, que podem fazer alguma diferença. Mas na base, eu acho que é o Arrascaeta aqui que faz sentido. Pô, Pardal, mas você não tá escalando ninguém. Cara, a gente nunca escalou aqui, né? A gente sempre falou muito sobre essas questões de potencial, né? Então, esses pra mim aqui acabam sendo os favoritos. Vou tirar aqui, né, esses jogadores pra gente poder falar um pouco de atacante. E aí, cara, atacante a gente segue muito nessa mesma linha, né? Dos times que podem fazer gol e que tem boas oportunidades ali na questão dos confrontos. Quem são esses times? O Inter, Flamengo, Vasco, tá? Fortaleza e Atlético Mineiro. Os atacantes desses times são os atacantes que eu acho que fazem aí a diferença. Valência tá fora, o Hulk tá dando assistência pra caramba, não tá fazendo gol, mas tá dando assistência. Verratti, Pedro, Paulinho, que tem se destacado, Borré, Lucero, Wesley e são esses aqui. Então, ó, quando a gente define os atletas favoritos, a gente tem 2, 4, 7 jogadores ali que podem, né, ser interessantes, que pegam times ali que são mais adeptos a levar gol. O Wesley, cara, mas o Wesley é muito ruim. Mas olha a pontuação que ele tá tendo, a quantidade de gols que ele tá fazendo, né? Pode ser meio bagre e tal, mas tem entregado. O Borré, cara, o Borré é absurdo, porque o Borré, ele tem ali, ó, ele tá fazendo entre 6 a
7 pontos, só aqui que ele fugiu um pouco da curva. E ele não tem, mano, um gol. Tem uma assistência, mas ele não tem um gol. E nesse jogo aqui ele ainda perdeu um pênalti. Olha a quantidade de finalização que o cara tem, mano. 13 em 3 jogos. A gente tá falando de mais de 4 finalizações por jogo que o Borré tem. Cara, é interessante a gente ver isso aqui, quer ver? Isso daqui é muito interessante. Quando a gente entra aqui no Internacional, ó, olha que parada interessante. Eu vou colocar no Brasileirão, tá? Olha aqui. Olha o XG do Borré. Ele já era para ter feito 3 gols. 3. Pelas finalizações que ele fez. E até agora ele não fez nenhum. Então, a chance dele explodir é gigantesca. Gigantesca. É muito grande a chance dele explodir. Pô, Pardal, mas tem o Verratti, tem o Pedro, tem o Hulk. Como que eu coloco o Borré? São escolhas. O que eu sempre falo pra você? Cara, colocou aqui, saiu de um desses jogadores, pô, coloca o técnico pra dar uma cercada. Porque se esse jogador mitar, explodir, pelo menos você tá com ele. Agora, é aquilo, né? Será? Será que vai corresponder? Será que não vai corresponder? Isso aí ninguém sabe. Mas eu acho que assim, ó, de todos esses aqui que eu acho que tem um potencial gigante, e eu acho que esses 6 aqui tem muita chance de fazer gol, de participar, eu acho que se a gente for tirar, se eu tivesse que colocar aqui, eu colocaria esses 4. Mesmo o Wesley, né, ali tendo feito gol, né, ó, você vê que porque a quantidade de finalização que o Borré tem, o que ele já deveria ter de gol, cara, se ele desencanta contra o Atlético Goianiense, irmão, é papo dele fazer 2 gols e fazer ali na casa de 20 e tantos pontos, né? É complicado? É complicado. Quem que você tiraria? Olha, dos 4, o Pedro tem um clássico. Mas dos 4, também o Pedro é o mais produtivo. Mas eu acho que daria pra você tirar o Pedro. E aí, cara, ao invés de você colocar o Kudê, ou o Ramon Dias, né, ou o Milito, coloca o Tite. No pior dos piores, se o Pedro fizer seus 8 pontos, 9 pontos, você tem ali o Tite que tá equilibrando um pouco dessa brincadeira. Não dá pra saber. Ah, o Hulk joga fora de casa. Cara, o que eu torço? Pra que o Milito dê uma poupada no Hulk. Jogou no meio de semana, vai jogar agora, aí joga de novo no meio de semana, depois joga de novo. E eu acho que assim, o Galo... Deixa eu pegar aqui, ó. A grade do Galo tá muito pesada. De todo mundo, né? Tá bem pesado. Você vai ver aqui, ó. Joga contra o Cuiabá, aí joga contra o Sport, a primeira fase da Copa do Brasil. Esse jogo aqui é um jogo importante. Por quê? Porque o Galo, nesse jogo aqui, ele tem que jogar para fazer resultado. O Cuiabá é um time mais fraco e vai jogar fora de casa. Como vai jogar fora de casa, por mais que seja no Brasil, a gente tá falando o seguinte, ó. Atlético jogou contra o Peñarol, dia 23. Aí a gente tá falando que vai lá no sábado jogar contra o Cuiabá. 3 dias depois, já tem um jogo da Copa do Brasil contra o Sport. Então você já tem aqui, ó, jogou titular contra o Atlético Mineiro, contra o Cruzeiro, jogou titular contra o Peñarol. Pra mim, esse daqui seria o jogo pra rodar. Seria o jogo pra dar um descanso. Pra entrar bem contra o Sport, pra fazer resultado. Porque aí pega o Fluminense fora de casa, que é um jogo difícil. Pega o Rosário Central fora de casa. Aí vem pra jogar contra o Grêmio. E pega o Peñarol. Entendeu? Então assim, pra você ver, ele vem numa batida que depois do Peñarol, ele joga em casa contra o Bahia e depois contra o Sport, pela Copa do Brasil. Então ele, na minha opinião, ele tem que fazer o resultado contra o Sport jogando em casa.
tem que fazer o resultado contra o Sport jogando em casa. Não tem muito o que fazer. E eu acho que o contra o Cuiabá pode ser esse ponto aí de dar uma poupada em alguns jogadores, dar uma rodada de elenco. Mas isso é achismo. A gente só vai saber lá na frente. Até porque, cara, se a gente pega o Galo ele tá a uma vitória, né, na teoria, de garantir a classificação pro próximo grupo. Foram 3 jogos e 3 vitórias. Cara, vai pegar o Rosário Central, que é o vice-líder. O próximo jogo do Galo na Libertadores é contra o Rosário Central. E depois contra o Peñarol. Então assim, se o Galo, jogando contra o Rosário Central, ele ganha, ele já está classificado. Porque aí ele vai ficar com 12 pontos, o Peñarol pode chegar, se ganhar do Caracas, que provavelmente deve ganhar, chega a 6, vai ficar o Galo com 12, o Peñarol com 6. Vai ficar mais 2 jogos, o Galo já está classificado. Se o Galo empata com o Rosário Central, vai a 10 pontos, o Rosário Central fica com 5, o Peñarol com 6. Ainda assim, né, vão restar mais 2 jogos, vão ficar 6 pontos ali na mesa, só que o Rosário Central ele pode chegar a 11, né, vai poder chegar a 11. Então também já vai ficar com a classificação encaminhada, e por mais que não jogue contra o Peñarol aqui, pega em casa contra o Caracas, que é um time extremamente fraco, então teoricamente garante a classificação. Então esses 2 jogos aqui, contra o Rosário Central e contra o Peñarol, são jogos chaves para garantir a classificação do Atlético Mineiro, né, na Libertadores. Se ele perder os 2 jogos, o Rosário Central chega a 7 e o Peñarol pode chegar a 9. E aí, né, o ponto ele vai precisar ganhar do Caracas, né? Porque na última rodada vai ter Rosário Central e Peñarol, um com 7, outro com 9, né? Na situação. E aí, cara, ele ficando com 9 pontos, se o Rosário Central ganhar, vai a 10, dependendo do saldo, né? Das outras situações, o Galo pode acabar ficando fora. Então esse jogo aqui, né, contra o Rosário Central, é um jogo extremamente importante para o Galo, né, que ele precisa sair de lá pelo menos com um empate para garantir aí, para encaminhar bem essa segunda fase para ele. Então assim, eu não tenho um jogador aqui que eu acho que deveria ser colocado. Aliás, mudando, eu acho que o Verratti você tem que ter. O Vasco jogando em casa é um time muito forte. O Verratti, ele é o ponto central desse time do Vasco, né? Então você vê que nos últimos jogos ali ele foi muito bem. Então acho que o Verratti acaba sendo esse nome ali. Até pelo tipo de jogo do Criciúma, acho que o Verratti pode acabar se dando bem. E aí fica na escolha entre esses últimos 3 aqui. Na minha opinião, eu acho que o Borré faz muito sentido você colocar. E aí, cara, você trava aqui com o técnico que você vai colocar. Mas você pode colocar também o Hulk e o Pedro. E aqui você coloca o Kudê, né? Então, na minha opinião. Ou então, hoje o De La Cruz ele tá super escalado. Ao invés de você colocar o De La Cruz, você pode colocar o Maurício. E aí você vai equilibrando o teu time, né? Vai tentando ali chegar no meio termo. Mas eu acho, sinceramente, que é uma rodada pro Borré se redimir com a torcida do Internacional. Vai jogar em casa, finaliza muito, vai jogar contra um time mais fraco e a chance, né, dele se dar bem é grande, né? E eu acho que é a chance dele acabar se redimindo, principalmente se o Internacional jogar misto agora na Sul-Americana, que eu acredito que vá misto, e aí vai estar o time descansado, o time tranquilo para pegar o Atlético Goianiense. Beleza? Era para ser um vídeo rapidinho, mas no final das contas ficou quase 1 hora aqui, mas a gente passou por todos os pontos, todos os jogadores, todas as situações, todas as opções. Eu acho que quando... vídeo de 15 minutos, meu amigo, não dá para você explicar nada, e a galera que tá aqui, que tem 3, 4 mil views, essa é a galera que gosta de ficar ali 40, 50, 1 hora ouvindo análise. Uma dica que eu dou pra você, coloca na velocidade 2 que dá pra ouvir de boa. Eu falo pausado, né? Não falo rápido, então dá pra você ouvir de boa e faz toda a diferença. Acho que dessa rodada talvez tenha mais dúvidas, né? Acabe deixando um pouco mais com dúvidas do que com informações. Mas vale destacar o que eu falei. Os times que podem segurar esse G e principalmente o Borré, que eu acho que nessa rodada
pode acabar indo super bem e pode acabar sendo um diferencial no teu time, tá? Acho que esses 2 pontos aí são interessantes. Então, ó, para complementar, deixa teu like, comenta se tá curtindo os vídeos. Prometo que eu vou tentar fazer mais vídeos, né? E aí realmente foi por causa do dente ali que acabei não conseguindo fazer os outros. Se quiser assinar o plano, aproveita, mano, porque se você gosta desse vídeo, quando você chegar no plano, você não vai sair nunca mais. E você que gosta de aposta esportiva, o grupo, né, meu grupo, tá inteiramente gratuito. A gente tá com, sei lá, mais de 40% de lucro em cima da banca esse mês. Como eu falei, somos 3 analistas de futebol que entraram no mundo de apostas e isso faz completamente a diferença. Zero chance da gente entrar em algum jogo que a gente não analise, que a gente não tenha uma visão. Head vai acontecer, irmão, vai acontecer, nem sempre a gente acerta. Hoje, por exemplo, o Liverpool perdeu. Mais importante é você saber analisar o jogo, analisar o confronto, para você fazer uma boa entrada e botar dinheiro no bolso das pessoas. E isso, cara, a gente faz muito bem. Valeu? Obrigado aí pela moral, não esquece do like e até a próxima rodada.